Salve, salve, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo de mercado, né? Começando agora esse domingão, falando do nosso Ibov, né? A gente teve aí um dia bem impactante na sexta-feira, né? Eu acho que é até digno da gente colocar mais um adesivo aqui, porque a gente teve a decisão do Flávio Dino contra os bancos derrubando as bolsas, né? E aí a gente teve na sexta-feira praticamente o Powell eu não vou escrever anunciando, né? Eu vou colocar Fed praticamente, Patrick, praticamente iniciou corte de juros. E a gente viu as bolsas todas no mundo performando bem, né? E aí o que isso muda na nossa dinâmica, pessoal? Pelo gráfico de 60 minutos, em tese, nada, né? Por quê? A minha cabeça é o Ibov, o índice, abrindo flat amanhã, tá? Eu vou trabalhar na ponta vendida. Por quê? Porque eu vou tentar pegar essa movimentação de pullback. Essa movimentação de pullback é a natureza do movimento? Não. A natureza do movimento é que ele vá romper e vá para o topo histórico, tá? Só que a gente não tá aqui para trabalhar, né, com só vou pegar o movimento principal, né? Não, a gente pode tentar pegar os secundários, né? E aí, como que vai ficar essa dinâmica no nosso mini índice, tá? Basicamente, eu vou deixar marcado aqui, tá? Esse topinho do 140.840, tá? E vou deixar marcado também essa, eu não vou nem marcar em coisa, eu vou marcar essa região daqui, ó, tá? E aí, o que vocês precisam saber? Enquanto o índice estiver entre 140.800 até 141.500, eu vou trabalhar vendido, tá? Posso não fazer nada, mas comprar eu não vou, né? E aí, se a gente quiser marcar aqui o nosso índice, né, a gente tem aí mais regiões para cima, tá? Só que eu não vou deixar marcado agora, porque se na segunda-feira, amanhã, o mercado abre rompendo esses 141.500, eu não vou tentar vender mais amanhã, entenderam? Então, o cenário para mim amanhã é muito fácil, né? O que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar vender o mercado enquanto ele se perpetuar dentro dessa região de 140.800 até 141.500. Eu vou tentar pegar essa movimentação daqui, tá? E se porventura ele vier aqui para baixo, eu vou apagar esse muito ruído, porque não é mais muito ruído, né? E aí, se ele vier aqui para baixo, eu vou trabalhar comprado nessa região. Então, o cenário está muito claro para mim, tá? Então, o mini índice é assim que eu vou levar ele pro pregão de amanhã, né? Levar o dólarzinho aqui do lado, o Ibov aqui do lado, tá? E o índice. Vamos dar uma olhada agora, pessoal, no nosso dólar. WDO. O que a gente tem de dinâmica aqui no dólar, tá, gente? O dólar, a lógica é parecida. Se você quiser trabalhar vendido no dólar, você tem a região dos 5.480 e você tem a região dos 5.500. O ideal de vender nesses pontos é depois que ele vier renovar a mínima, né? É muito importante, turma, a gente ver como que vai abrir o TENIR, né? Pro pregão de amanhã, tá? É muito, muito importante a gente ver isso. Mas o dólar é a mesma coisa.
aqui para baixo dos 5.430, eu vou estar olhando movimentos compradores para o dólar, tá bom? Dei uma pausezinha aqui só para poder arrumar o layout, tá? Bom, vamos falar aqui agora do nosso S&P e Nasdaq, tá? Começando pelo S&P. Pessoal, o S&P no gráfico diário, né? Toda cara, cheiro, gosto, cor, né? De romper esse nosso topo histórico daqui, tá? A gente tem, e aí após esse rompimento, a gente vai ter uma região compradora muito forte na região dos 6.400, né? Então, a natureza para mim é que ele venha a romper. Se a gente cai para o gráfico de 60 minutos para entender melhor essa dinâmica, a gente pode sim aguardar um pullback, né, ao longo da madrugada, da sessão de Londres, etc, tá? Eu, Patrick, não fico confortável em tentar vender essa falha de topo, tá? Eu não fico, eu prefiro tentar esperar um pullback e achar um ponto comprador. Se a gente vai olhar Nasdaq, a dinâmica é a mesma. Pelo gráfico diário, ele ainda está um pouquinho mais longe do topo histórico, mas ele está se sustentando aqui em uma região compradora muito grande do gráfico diário. Se a gente cai para o gráfico de 4 horas, a gente pode filtrar um pouco essa região e aí a gente começa a ver as médias curtas virando. Então também acho que faz sentido a gente aguardar um pullback aí nesse nosso Nasdaq para poder tentar pegar uma compra, né? E aí, o que seria, né, um possível pullback nesses ativos, tá? Falando de Nasdaq, a gente vê aí uma LTB, desculpa, né, que está sendo testada. Ele tá parado numa região, mas que eu não vou nem me preocupar muito com isso, tá? Por quê? Porque a gente tem aqui, ó, uma região de breaker block. Eu vou deixar essa região marcada, é um ponto interessante. Essa liquidez já foi capturada, essa também aqui embaixo. E aí o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente atualizar o meu ponto, os meus pontos, né, marcados, tá? No gráfico de 4 horas. Deixa eu botar aqui 4 horas, tá? Então, basicamente, a gente tem essa dinâmica, né, para o pregão de amanhã, tá? Então, vou esperar. O ideal em Nasdaq e no S&P é esperar pullbacks para a gente poder tentar um movimento comprador. E aí, a gente vê aí o S&P até em um ponto vendedor, mas não é uma coisa que me agrada, né? Eu prefiro, como disse, esperar o pullback para a gente poder olhar uma compra, tá? Bom, vamos partir agora para os nossos índices, né? Ver como é que a gente vai dar esse pontapé na semana. DXY, pessoal, depois da sexta-feira, né? Para mim tá praticamente dado que a gente vai vir renovar aqui a mínima do ano no DXY, perdendo os 96 com 38, tá? Emergent Markets subiu 2%, topo do ano, né? E eu ainda sinceramente acho que tem muito espaço para cima, tá bom? 10-year, pessoal, 10-year, eu tenho aqui esse alvo, né? Ele perder essa faixa dos 4,12. Quem sabe a gente vê um 10-year aí indo para a região dos 3,90, tá? Não me estranharia. O VIX caiu 14% na sexta-feira, um movimento muito forte, tá? Deixar uma dica para vocês, gente. Quem gosta de operar no intraday, fica sempre olhando a amplitude da variação percentual do VIX, ou seja, o VIX hoje está caindo 1%, está subindo 1%. Nossa, o VIX hoje está subindo 12%, porque isso vai impactar diretamente na amplitude dos mercados no dia, tá? EWZ, turma, movimento muito legal, tá? Se sustentando acima desses 26. Vejo o alvo lá na casa dos 31, principalmente com essa desvalorização do dólar. O que me preocupa é o Small 11, porque o Small 11 ele segue ainda preso nessa região de troca de polaridade dos 105,53 até lá embaixo no 100,90. Petróleo Brent, meu cenário base é que a gente veja ele vir na região dos 60, tá? Apesar de que não é o meu cenário base, ele perder a faixa dos 59. Então, quanto mais perto dos 60 ele tiver, na minha cabeça,
melhor é para a gente tentar um movimento comprador, né? Lembrando que o desafio a ser rompido agora é a casa dos 70,53. O minério de ferro me desestimulou um pouco, né? Ele deu uma engasopada aí. Acho que esse rompimento dos 106,90 pode ser que demore um pouco. Bitcoin realizando do topo e olha só o que aconteceu no dia de hoje. Liquidou o nosso alvo. Significa que agora ele pode subir? Pode. Mas significa que é um ponto bom para comprar? Na minha cabeça não, tá? Eu não descarto a gente voltar a ver esse Bitcoin no 106 ou 100 mil dólares. E aí eu acho um ponto muito interessante para a gente olhar uma compra, tá bom? Ouro, consolidado ainda em região de topo. Dólar contra real, flertando aqui, né, com esses 5,38. E por último, mas não menos importante, nosso euro-dólar, praticamente flat, rumo ao topo do ano, e a expectativa é romper essa região. Quero pedir a todos que se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilha pro coleguinha. Um bom finalzinho de domingo para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado e até amanhã na live de trade. Beijo para todo mundo e fui!